O coração do yoga. Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Meu nome é Caio Corrêa, sou professor de yoga e também idealizador do Yogalaya, que é minha escola de yoga, assim como um perfil no Instagram e esse canal aqui do YouTube. E a gente está fazendo aqui uma série de vídeos falando sobre os passos do yoga, né? Quais são os objetivos do yoga, considerando o yoga um caminho, né? Ou seja, não é só uma prática e nem só um objetivo, ele propõe um caminho, né? Um caminho pedagógico, uma abordagem na qual a gente vai utilizando no nosso dia a dia para sair do ponto que a gente está e ir se aprimorando de maneira constante, né? E como base para esse conteúdo eu estou usando um texto chamado Yoga Sutra de Patanjali, que é considerado o texto clássico do yoga, e hoje a gente está chegando no ponto que talvez é o ponto mais importante, não diria mais importante não, mentira, mas é o ponto mais conhecido, tá? O ponto mais conhecido do yoga, que não só eu, mas outros professores chamam de o coração do yoga. Vem comigo. O coração do yoga, né? Ou seja, a parte que é mais importante, que é o coração ali, é o que faz as coisas acontecerem, né? Desde o seu fundamento, desde o começo até o final, essa é a parte que vai ter que estar com a gente, né? E no vídeo passado a gente falou sobre a pedagogia do yoga, né? Sobre os passos do yoga, como ele traz no Sutra 27, do segundo capítulo. E a partir do Sutra 28 até ele passa do Sutra 28 até o Sutra 55 do segundo capítulo e depois até o Sutra 4 do terceiro capítulo, falando dessa parte, que é o que muito se conhece como Ashtanga Yoga de Patanjali, né? E que dentro do texto ele começa a trazer isso a partir do Sutra 29, né? No Sutra 28 ele começa a introduzir e no Sutra 29 ele fala que tem 8 membros do yoga, né? Então Anga a gente pode traduzir como membros, né? E por que é importante essa tradução como membro e não só como parte? Porque as partes são meio que separadas, né? Se eu, por exemplo, tenho uma casa, tem várias partes da casa que elas não precisam estar juntas e funcionando bem. Eu posso pegar uma televisão, tirar essa televisão e levar para outro lugar. E já os membros não. Os membros funcionam juntos, né? Uma coisa está sempre junto da outra. Que nem, por exemplo, os meus membros, os meus braços, pernas, né? Eles estão todos juntos aqui fazendo o meu corpo funcionar. E os 8 membros do yoga, né? Isso que a gente chama de Ashtanga, porque Ashta significa 8 e Anga significa membro, né? São esses 8 membros do yoga que vão levar a gente até um desses objetivos do yoga, tá, dos mais importantes, que é o que a gente chama de Samadhi, né? Que é quando eu me torno equivalente à minha essência. Sama, equivalente a Adhi, aquilo que eu sou em essência, né? E os 8 membros do yoga são Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi, tá? Esses são os 8 membros do yoga e eu não vou me aprofundar muito neles aqui, porque inclusive eu vou deixar na descrição desse vídeo uma playlist que eu já fiz em que eu falo sobre cada um desses 8 membros de maneira bem mais aprofundada. Então, para eu não ter que falar sobre eles de novo nessa série de vídeos, né, e nessa playlist que eu vou botar aqui para você, eu já explico cada um desses passos de maneira bem aprofundada. Eu vou em cada um deles e converso bastante, dando exemplo, dando pontos de vista a partir dos quais a gente pode interpretar esses membros, tá? Mas por que eu acho importante trazer eles aqui? Porque eles, de fato, dentro do que a gente viu na aula passada, que são aqueles 7 passos que eu me aprofundei em 4, né? E que eu falei, primeiro, lembra, identificar o sintoma e pacificar o sintoma, identificar a causa, escolher para onde eu quero ir, e a gente falou lá que Patanjali propõe um objetivo que seria ter mais discernimento. E o quarto passo é Upayam. Upayam significa literalmente ferramenta ou veículo. Ou seja, aquilo que vai me tirar de um ponto e vai me levar para outro. Aquilo que vai consertar alguma parte, aquilo que vai resolver algum problema, tá? E depois que ele fala sobre o Upayam, ele traz esses 8 membros justamente como se fossem as ferramentas, os veículos que vão me tirar do ponto onde eu estou e vão me levar para o ponto de ter mais discernimento, ter um olhar mais claro da realidade, tá? Então aqui vou dar um passadão geral. Primeiro ele fala dos yamas, tá? Ou seja, yama significa literalmente controle, tá? Então são as coisas que a gente deve controlar, são impulsos que a gente deve cuidar. A gente tem muitos impulsos no corpo, né? E a gente primeiro deve reconhecer esses impulsos e cuidar para que esses impulsos não venham tanto à tona, assim. Depois a gente tem os niyamas. Ni
é de não yama, né? Então coisas que eu não devo controlar, no sentido de coisas que eu deveria estimular ou cultivar. Então tem também algumas qualidades, algumas características nossas que Patanjali propõe que a gente estimule e cultive elas, para cada vez mais elas estarem presentes aqui. Depois ele fala dos asanas, né, que são as posturas, a parte talvez que é mais famosa do yoga hoje em dia. E as posturas elas têm um objetivo claro, que é de trazer estabilidade para o corpo, tá? Ou seja, a gente primeiro cuida dos impulsos, a gente cultiva algumas características e a gente busca equilíbrio. Depois que a gente buscar esse equilíbrio, vem o que ele chama de pranayama. E ó, lembra que esse yama tá de novo aqui, né? A gente falou dos yamas e aqui pranayama, né? Ou seja, é o controle do prana. Prana é a nossa energia, a nossa vitalidade, né? E como resultado do pranayama, ele diz que o pranayama, quando bem executado, ele tira o véu. Que véu é esse? Os véus que atrapalham a minha visão da realidade. Imagina que é como se eu estivesse vendo vocês assim, ó. E aí eu penso, caramba, é todo mundo meio vinho, né? Porque eu tô vendo vocês por trás de um véu, né? E esses véus são as causas de sofrimento, que a gente também já viu aqui, e também tem uma playlist falando sobre as 5 causas de sofrimento. E pranayama, né, que são as técnicas que muitas vezes a gente utiliza a respiração para isso. Não é qualquer respiração que é pranayama, mas quando a gente faz pranayama utilizando técnicas respiratórias muito específicas, a gente consegue tirar um pouco esses véus, para justamente eu poder olhar para a realidade com mais clareza e com mais discernimento, né? E aí vem o que ele chama de pratyahara, né? Prati significa o contrário, né? Ao contrário, e ahara significa alimentação ou nutrição. Então pratyahara é quando eu me nutro ao contrário, ou seja, normalmente a gente se nutre do que vem de fora, né? Ar, comida, bebida, tudo isso a gente pega de fora e traz para dentro do corpo, nutrindo o corpo de fora para dentro. Pratyahara é quando eu começo a me nutrir daquilo que já está dentro de mim, né? Então, é uma forma, né, muito se traduz Pratyahara como abstração dos sentidos, mas é com essa intenção, né, de eu voltar os meus sentidos para dentro e eu não ficar tão vulnerável com os meus sentidos voltados para fora e me chamando a atenção o tempo inteiro, me dispersando o tempo inteiro, tá bom? E aí depois vem o que ele chama de dharana. E dharana é um movimento de você começar, a partir do momento que os meus sentidos e os meus impulsos não estão me trazendo tanto para fora, eu consigo me concentrar, ou seja, fixar a minha mente em investigações um pouco mais profundas e um pouco mais internas, né? Quando eu começo a entrar numa fluidez com essa coisa com a qual eu resolvi me concentrar e interagir de maneira profunda, eu chego no que ele chama de dhyanam. E dhyanam é um estado de fluidez, né? Muito se traduz dhyanam como meditação, um estado meditativo, né? Que é um estado dessa fluidez que eu não estou mais sendo atrapalhado pelos sentidos, eu consigo me concentrar em alguma coisa, e de tanto que eu me concentro, eu entro nesse fluxo. Até que, nesse fluxo que eu estou interagindo com alguma coisa de maneira muito profunda, eu consigo, a partir da minha essência, entender a essência dessa experiência. Que é o que a gente chama de samadhi também, né? Samadhi é tanto eu me tornar equivalente à minha essência, como eu entender a essência dessa experiência que eu estou vivendo aqui, né? Então os 8 angas, que são esses que eu acabei de narrar aqui de maneira mais superficial, mas lembra, aqui na descrição está uma playlist com um vídeo que eu falo sobre cada um deles de maneira bem mais aprofundada, então recomendo que você vá lá ver. Eles servem para me tirar de um estágio em que eu estou vulnerável, os meus sentidos estão o tempo inteiro me dispersando, eu estou o tempo inteiro voltado para fora, acreditando nas coisas que passam pela minha cabeça, olhando para a minha realidade de maneira muito enviesada por causa desses condicionamentos que eu tenho, e por causa disso eu não consigo enxergar as coisas direito. E aí eu abstraio, cuido dos meus sentidos, me volto para dentro e tenho uma capacidade melhor de foco, de interação e de aprofundamento. Beleza? Então isso são consideradas as ferramentas mais importantes do yoga, tanto que a gente chama de Raja Yoga, né? Esses 8 membros, né? A execução desses 8 membros a gente chama de Raja Yoga. E Raja vem de real, real não de realidade, né? Mas de realeza, no sentido de que é o yoga mais nobre. Não, nobreza, eu confesso que eu acho uma palavra até meio ruim, né? Porque ela parece que é uma coisa melhor do que as outras, mas não é que ela é melhor, é que ela é muito eficiente, ela é muito pra gente e ela traz esse coração do yoga, né? Essa essência do yoga que se você botar essas coisas em prática, você é muito capaz de você adquirir mais discernimento.
tá? E talvez por causa disso que muito se fala sobre as técnicas, mas lembrando que a gente está falando sobre cada um dos passos. Olha quantos vídeos a gente já falou para conseguir chegar aqui, né? Todos esses caminhos que Patanjali vem propondo não são à toa, né? Não tem os passos à toa e que o que a gente faz muitas vezes nessa sociedade acelerada e apressada que a gente tem? A gente quer pular já para cá, porque as pessoas veem, o coração do yoga, a parte mais importante do yoga, então eu quero isso. E eles não veem os objetivos e os passos anteriores que a gente falou, né? Que é entender os sintomas que eu estou sentindo, pacificar os sintomas, identificar as causas de sofrimento, que são os kleshas, né? A gente falou disso tudo. Tudo isso é tão importante quanto a execução das técnicas, né? Para que a gente realmente pegue essa pedagogia, essa abordagem e bote em prática, tá? Mas não quer dizer que as partes anteriores não são importantes e nem que essas não são importantes. Todas são importantes. Por isso que eu estou trazendo de maneira muito incisiva aqui a importância de cada um desses passos, né? E eu estou tentando trazer de maneira mais resumida quais são marcos importantes desse texto aqui para que a gente possa compreender qual é o caminho do yoga de maneira mais bonita, né? Eu pelo menos entendo assim. Beleza? Bom, espero que você tenha curtido esse vídeo, né? Agora a gente está chegando nessa parte que é a parte mais conhecida do yoga e uma parte realmente que é muito relevante e muito importante, tá? Se você curtiu esse vídeo, não deixa de deixar o seu like, seguir o canal e ativar o sininho, e também deixa aqui nos comentários, né, o que você achou desse vídeo, se você tem alguma ideia, se você tem alguma pergunta, tá? Se você conhece ou já ouviu falar desse coração do yoga, desses 8 membros do yoga, de uma forma diferente da que eu estou trazendo, e é sempre bom o seu comentário e a sua colaboração para que esse vídeo seja ainda mais engrandecedor e todo mundo que possa estar aqui, tanto nos comentários quanto assistindo o vídeo, possa, né, sair maior do que chegou. E isso é um motivo muito bonito, tá? Todo esse conteúdo eu passo de maneira mais aprofundada na minha escola online, que é o Yogalaya, tá? Se você quiser, o link tá aqui, escola.yogalaya.com.br. Lá você consegue ver como é que é o funcionamento da escola, ver o valor e tudo mais. Porém, se você quiser experimentar a escola, né, eu te ofereço 7 dias gratuitos, que já é um padrão da plataforma. Então, se você for lá nessa plataforma, nesse link, e você clicar para participar, 7 dias já são gratuitos, você não paga nada. E se você quiser, até os 7 dias, é só você cancelar, você não vai gastar R$1 com esse teste. Então, dá para você ver numa semana, né, como é que é esse funcionamento da escola. E dentro da escola eu tenho aulas teóricas e práticas, de segunda a sexta. Tá? E aí você consegue interagir comigo, as aulas são ao vivo e todas as aulas ficam gravadas, tanto as aulas práticas, das posturas, das técnicas, né, como a gente falou, que é a importância delas todas, assim como aulas teóricas, muito parecido com essa aqui que eu estou fazendo, mas aqui é um resumão de como são as minhas aulas teóricas na escola, tá? E a gente troca bastante, você me vê, eu te vejo, posso trazer correções, sugestões, ajustes, e a gente se conhece um pouquinho mais, o que pode ser muito interessante, tá bom? Fora isso, no Instagram eu lanço conteúdos novos diariamente, tá? Lá conteúdos que são mais curtos, pílulas mais rapidinhas assim, e é uma forma de diariamente a gente se nutrir com conteúdo relacionado ao yoga, que isso ajuda a inspirar a gente diariamente, a gente trazer mais discernimento para a nossa vida. E fora isso, aqui no YouTube toda quarta e sexta-feira, sempre às 9 da manhã, sai um vídeo novo. Beleza? Então espero te ver muito em breve, de preferência na minha escola, se não aqui no YouTube ou então no Instagram. Um beijo e até a próxima.